Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Ireneu de Lyon, uma figura assim fundamental lá do século II, né? Com certeza. Um bispo, teólogo, num momento super crítico. Exato. Ele ajudou a moldar muito do cristianismo primitivo que a gente conhece. E ele estava no meio de uma batalha de ideias, principalmente contra o gnosticismo. Isso. Então a nossa ideia hoje é entender como ele fez isso, como ele combateu essas doutrinas e ajudou a afirmar o que viria a ser a ortodoxia cristã. E tem um detalhe biográfico que achou bem interessante logo de cara. Qual? Ele teve uma formação cristã desde cedo, o que não era tão comum para líderes da época. E mais, ele foi aluno de Policarpo. Policarpo de Esmirna, aquele que dizem conheceu o apóstolo João. Esse mesmo. Então, isso dava a ele uma linha direta, assim, uma conexão forte com a tradição apostólica. Era um argumento de autoridade importante para ele. Puxa, faz sentido. Então, vamos ver como ele usou essa conexão. O principal campo de batalha dele foi mesmo o gnosticismo. Sim, a grande obra dele, Contra as Heresias, o nome já diz tudo, né? Totalmente. E os gnósticos, basicamente o que eles diziam? Que tinham um conhecimento secreto superior. É, A tal da gnose. Eles achavam que essa era a chave para a salvação, muitas vezes desprezando o mundo material, o corpo, e se viam como uma elite espiritual, sabe? entendi. E aí, como é que Irineu respondeu a isso? Qual foi a estratégia? Olha, e aqui é que a coisa fica fascinante. Irineu não só atacou as ideias gnósticas, ele construiu uma defesa muito sólida da fé que já estava estabelecida. Como? Ele usou 3 pilares que eram públicos, verificáveis. Primeiro, a escritura, os textos sagrados que já circulavam e eram reconhecidos. Ok. Segundo, a tradição apostólica, quer dizer, o ensinamento oral e prático que vinha sendo passado desde os apóstolos. Uhum. E terceiro, a sucessão episcopal, a linha contínua de bispos desde os apóstolos como guardiões dessa tradição. Era o oposto total do conhecimento secreto e particular dos gnósticos. Mas essa questão da tradição oral e da sucessão de bispos, isso não poderia ser meio frágil também? Como garantir que não houve distorção ali, ou que não era só uma questão de poder dos bispos? É uma pergunta excelente. O argumento de Irineu era que a força estava justamente na publicidade e na concordância. Como assim? Ele dizia, olha, as igrejas fundadas pelos apóstolos, espalhadas pelo mundo, apesar das distâncias, ensinam fundamentalmente a mesma coisa. Elas concordam no essencial. Já os grupos gnósticos, cada um dizia uma coisa, divergiam pra caramba entre si. Ah, entendi. A unidade da tradição pública contra a fragmentação das revelações secretas. Exato. Essa concordância pública, para ele, era um sinal de autenticidade. Funcionava como um controle de qualidade mútuo entre as igrejas. E tem um ponto que eu acho bem interessante. Ireneu foi o primeiro autor que a gente conhece a listar e defender especificamente os 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso, ele disse. A base completa da nossa fé sobre Jesus está aqui, nesses 4. Numa época com tantos outros textos circulando, alguns até chamados de evangelhos, isso foi uma afirmação muito forte, né? Nossa, muito forte. Uma resposta direta a gente como Marcião, por exemplo. O Marcião, que rejeitava o Antigo Testamento e só usava uma parte de Lucas e algumas cartas de Paulo. Esse mesmo. E também contra outros grupos gnósticos que tinham seus próprios textos. Irineu basicamente disse: a versão autorizada é esta aqui, completa. E para garantir que esses 4 evangelhos fossem interpretados do jeito certo, o que ele propôs? Aí entra a famosa regra da fé. Que seria o quê? Tipo um resumo doutrinal? Exatamente. Pense como uma chave de leitura, sabe? Um resumo da narrativa central do cristianismo que todas as igrejas apostólicas compartilhavam. Tipo, a crença num Deus criador, em Jesus Cristo como Filho, que se encarnou, morreu, ressuscitou no Espírito Santo. Isso. Era tipo um mapa para ler as escrituras sem se perder nas interpretações malucas dos gnósticos, que, segundo ele, desmontavam todo o sentido. Um precursor dos credos que vieram depois. Faz todo sentido. E tem outra ideia dele que é muito poderosa, a recapitulação. O que significa isso? Ah, essa é demais. Irineu leu Paulo, né, que fala de Cristo como o novo Adão. Certo. Então, ele desenvolveu isso. Se o primeiro Adão, pela desobediência, bagunçou tudo para a humanidade,
Cristo, o novo Adão, com sua obediência perfeita, vivendo uma vida humana completa e morrendo na cruz, ele veio para refazer ou resumir, recapitular a história humana, restaurando nossa relação com Deus. E quais as consequências práticas dessa ideia? Nossa, são enormes. Primeiro, isso valorizava demais a criação e o corpo humano. Nada daquele desprezo gnóstico pela matéria. A salvação acontece no mundo, no corpo. Uhum. Segundo, mostrava que a salvação é algo histórico concreto. Cristo não foi um fantasma ou uma ideia. Ele viveu de verdade. E tem aquela parte de ele viver todas as fases da vida humana. Sim, Ireneu dizia que, ao viver a infância, a juventude, a maturidade, Cristo santificou cada uma dessas fases. A humanidade real de Cristo era essencial para poder salvar a humanidade inteira. Então, resumindo tudo isso, Irineu não foi só um cara que discutia, um polemista. Ele foi um construtor, né? Totalmente. Um arquiteto da fé. Ele articulou uma visão coesa, unificada, conectando Antigo e Novo Testamentos, defendendo os 4 evangelhos, a importância da encarnação. E a influência dele foi gigante depois, Tertuliano, outros. Com certeza, tanto que bem recentemente ele foi nomeado doutor da Igreja. E olha o título, Doutor da Unidade. Que reconhecimento, faz todo sentido pelo papel dele em defender essa coesão da fé num momento de tanta divisão, né? Exato. Ele ajudou a traçar o mapa do cristianismo que acabou prevalecendo. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão, talvez inspirada por essa ideia da recapitulação. Se Cristo santificou cada etapa da vida simplesmente por vivê-la, como é que essa visão do valor intrínseco de todas as fases da existência, da infância à velhice, pode dialogar com o jeito que a gente vê as idades hoje? Com a nossa busca por propósito em cada fase ou até com medo de envelhecer? Uma ótima provocação para pensar. O valor de cada momento da jornada humana. Fica aí a reflexão.